E aí, família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês, meus filhos? Espero que sim, comigo está tudo ótimo. Antes de eu botar a matéria aqui completa, o vídeo de hoje é patrocinado pela 1xBet, a maior casa de aposta do Brasil e do mundo, patrocina nada mais, nada menos que o Barcelona e outros clubes de futebol. E como boas-vindas, tem bônus de até $300. Se você usar o cupom Zoeira1x, você dobra o valor da sua primeira aposta. Hoje, por exemplo, tem jogo acontecendo aqui no Brasil, tem Internacional e Juventude. Então quer fazer uma fezinha torcendo, secando? Vai lá na 1xBet, eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. E lembrando, quando você entra no link, você também está ajudando aqui o canal da Zoeira. Bom, dito isso tudo, agora sim vamos para o vídeo de hoje. Ou esse tema tem a ver com o nosso próximo assunto, que já está aqui. O Botafogo atrás de técnicos estrangeiros, mais uma vez. A gente tem a tela, é isso? Olha aí. Quem pode assumir o Botafogo? Dois nomes aí cogitados. Um, o Quique Setién, espanhol de 65 anos. Começou a carreira em 2001 e dirigiu clubes como Racing Santander, o Poliegido, Logroñés, Lugo, Las Palmas, Betis, Barcelona, o maior deles, né? E o Villarreal, ele foi demitido do Villarreal no ano passado, em setembro. Pedro Martins é um português de 53 anos. Começou a carreira em 2006 e dirigiu União de Lamas, Lusitânia, Espinho Marítimo, Rio Ave, o Vitória, esse é o Vitória de Guimarães, Olympiacos na Grécia e Al-Gharafa, se eu não estou enganado, do Catar. Está no Al-Gharafa desde novembro de 2022. Então, um espanhol e um português, Eugênio. Eu conheço mais o trabalho do Quique Setién, né? Que chegou ao Barcelona, quando ele foi contratado, né? Se imaginava que ele tivesse o estilo dos times dele, né? Que eram os times que se espelhavam na forma de jogar, na ideia de jogar do Barcelona, né? O jogo mais de aproximação, de troca de passes, de construção e tal, se aproximando das ideias do Guardiola, mas ele não foi bem. Ele não conseguiu encaixar as ideias dele no Barcelona e eu acho que ali estancou um pouco, né, o progresso da carreira dele, porque se imaginava isso, né? Se ele tem como espelho o Barcelona, ele trilhou a carreira em clubes menores da Espanha com essas ideias de jogo e sendo elogiado pontualmente, quando chegou na responsabilidade de pegar justamente o time no qual ele se espelhava, não funcionou, não deu certo. Talvez para o futebol brasileiro funcione agora. Vamos lá. Se a ideia é o Quique Setién, não é exatamente o que o Botafogo tem feito. O Botafogo teve sucesso ano passado com o Luiz Castro e agora, nesse curto período, né, nesse recorte do período comandado agora pelo Fábio Matias, sendo um time muito vertical. Um time de buscar velocidade na transição e não de construção de jogo passo a passo, né, aproximação, tabela, triangulação, que era o que os times do Quique Setién gostavam de fazer. Então, vejo aí uma quebra de modelo, de ideia. A gente falava sobre isso agora no caso do Milito no Atlético. Seria uma quebra de ideia também. Embora seja um técnico experiente, e com muita rodagem em La Liga, nos principais campeonatos do mundo. Tem muita experiência, muita rodagem e muita chegada. Assim, chegou ao Barcelona. Então, o cara que chega ao Barcelona não é qualquer um. Precisa ser respeitado por isso. Mas vejo uma quebra de perfil. O perfil que deu certo nesse Botafogo recente é um perfil mais direto, mais objetivo de jogo, e ele traria uma ideia diferente. Sobre o Pedro, eu não tenho muito o que acrescentar, a gente vê ali o currículo dele, também não teve grandes clubes, né? Tá, o Olympiacos. O Olympiacos é um time de ponta na Grécia, mas apenas no local, né? Não tem uma abrangência internacional. Foi tricampeão grego. Quase um Abel Ferreira nesse sentido, né? O Abel também tinha um... Agora, em relação ao que você tinha, ele 65 anos, nenhum título, aí você vai dizer, vai ser campeão onde também? Talvez só no Barcelona. É que quando ele chegou ao Barcelona, o Barcelona começava a não ser mais aquele Barcelona tão protagonista. Ele é o técnico dos 8 do Bayern, quando o Barcelona perde do Bayern de 8. Era ele, é? Era ele. Tem uma certa incoerência, o Eugênio tem razão em relação ao que são os técnicos do Botafogo nos últimos tempos e o que é a proposta de jogo do Botafogo, mas tem uma coerência no sentido de que logo que caiu o Thiago Nunes, os pronunciamentos eram da busca de um técnico ofensivo e com ideias. Isso ele é. O que você tinha é um técnico ofensivo e com muitas ideias durante o jogo. Fez isso com elencos muito, até os elencos não sei se piores, mas dentro do contexto dos campeonatos, o Botafogo tem mais chance nos campeonatos que disputa do que todos os times que ele treinou, à exceção do Barcelona. Então seria uma promoção nesse sentido. Claro, não é o melhor time que ele já teve nas mãos, porque ele passou pelo Barcelona. Mas parece que
dá um jogo aí, parece um técnico bastante interessado em ter um time como o Botafogo nesse contexto de Brasil. Alguns europeus, depois da passagem aqui do Jorge Jesus, começaram a enxergar isso como uma possibilidade. Seria interessante para o Textor, seria uma grife, né? Trazer alguém que já foi do Barcelona, pronto. Resolveu a questão. Óbvio que quando a gente fala de procura por um novo técnico, para um clube como o Botafogo, ainda mais no momento de crescimento do Botafogo, apesar da angústia, da decepção do ano passado, é um momento de crescimento em relação aos últimos anos do Botafogo. Então, quando a gente fala de procura de técnico, acho que aquele velho e batido ditado, a pressa é inimiga da perfeição, esse ditado cabe para mim. Ao mesmo tempo, eu penso comigo, não está demorando muito o Botafogo para definir isso? Daqui a pouco já vai estrear na Libertadores, já vai chegar um técnico, como a gente falou do Milito. Mais ainda, porque o Milito no Argentino Júnior, ele não tem um conhecimento profundo, mas ele está muito mais próximo. Ele disputou campeonato sul-americano contra times brasileiros, ele acompanha muito mais do que um cara que vem da Europa. Então, um cara para chegar, para conhecer o Botafogo, para conhecer o futebol brasileiro, para já chegar estreando na Libertadores, não está demorando demais ou eu estou exagerando no meu pensamento? Só aumenta a responsabilidade do acerto. Porque sempre tinha uma desculpa, né? Primeiro era ou vale a cautela do Botafogo? Não, eu acho que vale desde que seja uma cautela investida num acerto. Até pela quantidade de tiros que o Botafogo deu e não foram certeiros. Tiros motivados pela pressa, pelo imediatismo. E aí a transição do Luiz Castro foi ruim, Bruno Lage chega, não consegue dar jeito no time. A escolha, então, pela manutenção do Lúcio Flávio, a promoção do Lúcio Flávio como técnico do time principal, desastrosa. Depois a chegada do Thiago Nunes. Mais de um mês aí, ó. Então, mas o Fábio Matias tem dado conta do recado, conseguiu carimbar a vaga na fase de grupos, então acredito que isso dê um pouco de tranquilidade ao Textor e à diretoria para buscar e tentar ser mais cirúrgico nessa escolha de treinador. E o ponto do Botafogo porque eu brinquei aqui sobre o Botafogo Way, essa identidade pretendida pelo Textor. Botafogo Way? É o Botafogo Way, o estilo botafoguense de jogar, de ser e jogar. É algo difícil de se alcançar no futebol brasileiro, Abel, você sabe bem, por causa da baixa tolerância que os técnicos têm, a forma como os dirigentes são voláteis de acordo com os resultados, mas é uma ideia bem-vinda, de um time ter um estilo, de ter uma identidade. Agora, para consolidar isso, não basta o técnico ter só o perfil. Nós identificamos aqui que Pedro Martins e Kik Setien preenchem todos os requisitos para chegar nesse Botafogo Way. Não basta, porque tem de ver o que o técnico quer como desafio de carreira, como ele enxerga o Botafogo, porque na entrevista você pode sentir o cara, mas o que é esse Botafogo, o que vai agregar para mim? Então o técnico precisa chegar aqui no Brasil encarando o desafio como o Abel Ferreira encarou, ou como o Luiz Castro, que chegou ali. O Luiz Castro também já é um técnico experiente, mas cheio de energia, querendo participar de todos os processos. É curioso quando você lembrou da entrevista, no bate-papo, que obviamente rola sempre na contratação, se os dirigentes falam a verdade, você fala assim, a gente está assinando um contrato com você de 1 ano ou de 2 anos, sei lá, mas se você não passar da primeira fase da Libertadores, vai ter uma corneta enorme e nós não conseguimos segurar, a gente vai te demitir, tá? Tudo bem? Isso a vida mostra. Isso aí eles falam? Isso eles não falam, né? Ele fala com outros técnicos. Ele acompanha. Os outros técnicos falam para ele, não acredita em contrato longo que em primeira 3 derrotas vão te derrubar. Põe uma multa bem alta, que você vai se dar bem quando você for demitido. E o Luiz Castro mesmo, se alguém for pegar referências com ele, o Pedro Martins, que é compatriota, chegar, como foi o trabalho lá? O Luiz Castro vai dizer, eu fui bem, as pessoas ali avaliaram. O Castro vai dizer, eu que larguei. Porque estavam também me cornetando. São raro o caso. Só eu lá. Mas o que o Luiz Castro teve de ouvir também, a pressão que enfrentou, verdade, não é algo fácil de lidar. E o que você tinha, por exemplo, enfrentou isso no Barcelona, no Villarreal, que é um clube médio, que tem grande expressão na Espanha. Mas a carreira dele foi de desafios que não impunham esse nível de pressão do futebol brasileiro, de um clube como o Botafogo que está precisando dar o salto. Então precisa avaliar bem como o técnico vai lidar com isso, com o desafio de vir para o Brasil. O que esse desafio representa para ele? O Kik Setien nunca trabalhou fora da Espanha. Tá na pegada de atravessar o Oceano Atlântico e vir aqui para o Brasil para entregar essa intensidade que o Botafogo precisa. Eu vejo que tem de casar essas duas coisas. O perfil do técnico. Bom, família zoeira tá aí, né? Galera, eu ouvi muita gente falando assim ontem, mas, por que vai contratar esse técnico espanhol aí? O Setien, ninguém zoando também de sutiã, né? A galera não perde tempo, né?
O cara não tem nenhum título na carreira, vai vir pro Botafogo fazer o quê? Gente, pelo amor de Deus, isso aí não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é porque o cara não tem nenhum título na carreira curta que ele tem, apesar de uma certa idade, que o cara não pode vir treinar no Botafogo. O Abel Braga, no Palmeiras, também não tinha nenhum título. Aí a gente volta aqui no próprio Botafogo. O Fábio Matias tem algum título na carreira com um time importante de Série A, Brasileirão, Copa do Brasil? E o Caçapa, tinha? Lúcio Flávio? Não, mas peraí, vocês queriam o Caçapa como efetivo no Botafogo na época? Até há pouco tempo queria ele de volta. Bom, tipo assim, escutou um gritinho aí, é meu filho, tá doido pra vir pra cá. Então, tipo assim, e muita gente também querendo o Fábio Matias. Então, tipo assim, não tem muito essa questão, porque ele não tem um título, ele não pode vir pro Botafogo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né, gente? Então, tipo assim, enfim, vamos esquecer isso. Não tem título, não pode vir pro Botafogo. Isso é besteira, que se fosse pra outro clube, talvez para outro clube aí, a mídia tava falando assim, não, mas o cara treinou o Barcelona, não deu certo no Barcelona, mas o cara não foi pro Barcelona à toa, o Barcelona não ia ficar de olho no cara à toa, não deu certo, mas, tem que ter uma história. No Flamengo ele vai dar certo, no Fluminense, no Palmeiras, no Corinthians ele vai dar certo. Mas como é no Botafogo, não. Aí alguns torcedores caem na pilha de achar, não, realmente, não deu certo no Barcelona, não deu certo no Vila Real, o cara é uma bosta, é ruim. Pode ser que não dê certo no Botafogo, mas pode ser que dê muito certo. Então esse negócio de título, gente, que besteira, né? Que bobagem. Tinha gente falando de Filipão, pelo amor de Deus, gente. Filipão. Eu tava vendo entrevistas do Filipão aí, antes de ele ser mandado embora do Atlético, ele não sabia nem os nomes dos jogadores que ele treinava. Gente, pelo amor, o cara não quer mais futebol. Então vamos tirar isso aí da cabeça. Então esses são os nomes que o Botafogo... Até então, tudo indica que um deles pode ser técnico do Botafogo, o Pedro Martins, o espanhol, ou o português, ou o espanhol aí, o Kaique Setien, um deles pode ser técnico do Botafogo. Bom, Botafogo Futebol Feminino teve sua primeira vitória, venceu o Palmeiras fora de casa por 2-0 e agora se encontra na 7ª colocação, com 4 pontos. Primeira vitória do futebol feminino aí em cima do Palmeiras. E o Botafogo lá no torneio americano, um time lá contra o time da Dinamarca. Lá. Dinamarca, meu Deus, quase não sai. Que o nome do time lá nem consigo nem pronunciar aquele nome lá. O ponto do dente está incomodando. Já tô falando demais já. Pode abusar não, Zueira. O dente é coisa séria. O Botafogo venceu de virada ontem por 2-1, tá? E se eu não me engano, hoje, ou amanhã, acho que é hoje, tem o segundo jogo do Botafogo amistoso lá, a molecada sub-19, tá participando lá no Dallas Cup, um torneio lá nos Estados Unidos, com times do Brasil, do mundo todo. Que nem falei, o Botafogo enfrentou o time da Dinamarca. Bom, galera, são informações curtinhas aqui do Botafogo. E vocês acham que alguém para treinar o Botafogo ou qualquer outro clube, ele tem que ter uma carreira aí de vários títulos, ou ele pode começar a ganhar esses títulos aqui com o Botafogo? Fernando Diniz. Lembrei. Fernando Diniz do Fluminense. Qual era o título dele? Primeiro título da carreira dele, Campeonato Carioca. Depois logo sequência, Libertadores, só Libertadores. Agora é Recopa, depois ganhou outro Carioca. Gente, né? Se você acha que não, deixa nos comentários. Se você concorda comigo também, deixa nos comentários que eu faço questão de ler todos e deixar um coraçãozinho aqui pra vocês, tá? Eu vou ficando por aqui. Qualquer informação importante do nosso Botafogo eu volto pra falar com vocês, tá? Fiquem todos bem, fiquem com Deus. Até a próxima. Fui!